E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Givan Rocha e se você está pensando em usar um cara desse daqui para montar o seu PC, um Ryzen 5 5500, vou trazer alguns detalhes aqui nesse vídeo e vou explicar quando pode ser uma boa alternativa usar um processador desse daqui. Possivelmente por valor, né, por ser um processador que não é dos mais caros, mas ainda assim ser um bom processador, você pode estar cogitando utilizar um processador desse daqui. Mas tem algumas surpresas bastante interessantes nesse processador, tem alguns pontos um pouco negativos também, que eu vou abordar aqui nesse vídeo e vou mostrar para você um conteúdo aqui de consultoria montando uma configuração para usar esse processador. O que você precisa, quais as alternativas que você tem para usar esse processador para montar um PC. Então fica comigo aí até o final, já vale um likezão aí para dar uma força pro vídeo, se inscreve no canal se não está inscrito, clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então vamos lá para minha tela para a gente saber um pouquinho mais sobre esse cara aqui e vamos dar uma olhada em uma configuração legal para você montar o seu PC com o seu Ryzen 5 5500. Então vamos lá, vamos conhecer mais desse processador aqui para você ter certeza aí do que você está comprando, né, ou do que você está pensando em comprar. Processador aqui de linha 5000, embora ele não tenha todas as características de um processador tradicional de linha 5000, como por exemplo aqui PCI Express 3.0, né? Na maioria dos processadores que a gente tem na linha 5000, 5000X, a gente tem processadores aí de PCI 4.0, 5000G a gente também vai ter processadores aí de PCI 3.0. E esse processador aqui, ele é muito parecido com o 5600G sem os gráficos integrados, né? Com um pouco menos de desempenho, mas um desempenho muito parecido, né? Então seria basicamente um 5600G sem os gráficos integrados. É de linha 5000, mesma geração, mesma arquitetura ali, litografia ali de 7 nanômetros também, TDP de 65 watts, mas ele tem um cache L3 relativamente baixo. Porém, como é um processador de geração mais nova, um processador muito bom, é um processador de 6 núcleos, 12 threads, ele tem uma frequência alta, né, até 4.2, e dependendo da placa-mãe a gente ainda consegue ativar um PBO e overclocar um pouco esse processador aí de leve, né, para ele ter um pouquinho mais de performance, ele acaba sendo um processador muito bom. Do meu ponto de vista, né, e tendo esse processador aqui, sendo o processador que eu uso atualmente, peca por não ter o PCI 3.0, não que isso me atrapalhe de alguma forma, mas poderia já ter PCI 4.0, e peca também por ter um cache aqui um pouco baixo, né, 16 MB aqui, né? Isso vai atrapalhar na gameplay, vai atrapalhar no uso de um programa profissional? Não atrapalha tanto, mas deixa de ser um processador capaz de empurrar talvez placas de vídeo um pouco mais fortes. Eu uso aqui, por exemplo, uma RX 7600 e tá tranquilo, né? Eu uso com sobra esse processador, o cache nesse caso não faz falta. Mas se eu colocasse, por exemplo, aqui uma RX 7700 XT, né, tentasse usar aqui uma 7900 XT, ele já ia capengar, né? Esse cache aqui já ia sofrer e talvez eu não conseguisse utilizar 100% de uma GPU como essa. Mas tendo em vista que a gente está falando de um processador que custa menos de R$600 ou um pouquinho mais de R$600 dependendo da loja que você está vendo, a gente está pensando em um processador que muitas vezes não vai ser combinado com uma placa de vídeo muito cara, porque não faz sentido também. Se eu vou usar uma placa de vídeo que eu vou gastar R$5.000, eu não vou comprar um processador de R$600, né? A gente vai usar um processador um pouquinho mais forte aí pra gente conseguir ter um pouco mais de desempenho com essas GPUs. Então, para montar um PC ali mais tranquilo, para você começar ali com uma 1650, uma RX 580, uma 1660 Super, uma 3050, uma 3060, até uma RX 7600 aqui, a gente tem um excelente processador com um preço muito bom. Então, diferente, por exemplo, do Ryzen 7 5700, que foi lançado, né, que é basicamente um 5700G sem os gráficos integrados, mas que ainda custa caro, esse cara aqui, como se fosse um 5600G um pouquinho mais fraco, sem os gráficos integrados, quando foi lançado tinha uma diferença de preço considerável. E valia muito a pena comprar esse processador aqui, principalmente se você já tem uma GPU, já tinha uma GPU, para fazer algum tipo de upgrade vindo de um processador mais fraco, é uma excelente opção até hoje, porque ele tem excelente desempenho, ele tem um preço relativamente bom aqui, custa aqui na Amazon, por exemplo, aqui ó, R$ 569,20. Esse daqui é de envio internacional, não tem taxa nenhuma se você comprar, apenas tem um prazo de entrega maior, né? Você paga mais barato, mas espera mais. Se quiser comprar aqui no Brasil, a gente tem aqui também na Terabyte, custando aqui R$ 649,99, porém com juros, né? Aqui na Amazon, por exemplo, não tem juros, né? Você pagaria esse valor, esperaria um pouco mais, mas acabaria pagando mais barato, né? Vai muito do tempo que você tem para esperar, do que você pretende fazer. Mas enfim, essas são as opções que a gente tem aqui para comprar, tem outras lojas também, mas para não ficar mostrando todas aqui, só vou mostrar essas duas, tá? Então a gente teria esse processador nessa faixa de preço, para quem já tem uma GPU, né, que já vem usando aí com um outro processador, ou pretende comprar uma GPU sem gastar muita grana,
é realmente uma excelente opção. Se a gente for olhar aqui um 5600, né, se a gente for olhar um 5700X, a gente vai pagar próximo a R$1.000 e mais de R$1.000, dependendo do momento, né, dependendo da loja que você vai comprar. Então, esse processador com bastante desempenho para usar com placas de vídeo já intermediárias, acaba sendo uma excelente opção para você montar sim o seu PC, tá? Então, se você está pensando em adquirir um processador desse daqui, com certeza é uma excelente opção, vale a pena. É o processador que eu uso aqui no momento, me supre plenamente. Eu só troco de processador e vou trocar esse processador aqui porque eu preciso criar conteúdos aqui para o canal, trazer coisas mais novas, mais recentes e ir trocando aqui sempre que eu posso, né? Sempre que a condição dá. Né? Caso contrário, esse processador me atenderia plenamente por bastante tempo. Me atende para jogar, me atende para trabalhar, para editar os vídeos. Não tenho o que reclamar, né? Uso ele aqui numa B550, que é de PC 4.0, não tem essa de perder desempenho. Ativei o PBO desse processador, elevei o clock dele um pouquinho para ver como é que ele se comporta. Se manteve estável, se comportou muito bem. Então estou bastante satisfeito com esse processador no tocante a suprir as necessidades do que eu preciso aqui para o dia a dia. Ele está me atendendo muito bem, tá? Então com certeza dentro aí do seu PC para te atender, para jogar, para trabalhar, ele também vai ter um bom desempenho. Óbvio que a gente tem produtos melhores, tem processadores melhores, mas é aquela coisa, quando a gente não tem a verba para investir em um processador melhor, a gente tem que fazer o melhor com o recurso que a gente tem na mão. E se para você é o que cabe no seu orçamento, pode ter certeza que você está comprando um bom processador. Então a gente já deu uma olhada nas principais especificações desse processador aqui. Se teve algo que você não entendeu ou expliquei muito rapidamente, deixa aí nos comentários que eu vou detalhar um pouquinho mais assim que eu puder, tá bom? Não tem como eu me alongar muito aqui, destrinchando muito aqui o processador, senão o vídeo acaba ficando muito longo. E é o seguinte, vamos lá agora para a gente montar a configuração com esse PC, né? O que você vai precisar, quais seriam aqui as peças que combinam, compatíveis para você montar o seu PC com esse processador. Placa-mãe é o seguinte, né? A gente tem uma variedade de marcas, porém todas as marcas, como talvez você já saiba, elas utilizam os mesmos chipsets, né, que são fabricados ali pela AMD ou pela Intel, aí dependendo do processador que você vai usar, para equipar essas placas-mães, né? Então o fabricante recebe lá o chipset da AMD e ele monta lá na placa-mãe dele que ele vai colocar no mercado. E ele vai vender essa placa-mãe pelo nome, basicamente, ali do chipset. A520, B450, B550. São todas iguais? São todas muito parecidas em chipset, porém em construção, em PCB, em componente, né, no que vai em cada placa, formato de placa, né, o que cada placa tem e oferece de diferencial, vai muito do fabricante. Por isso que você tem B550 muitas vezes custando mais barato que algumas A520, teoricamente são chipsets que têm diferenças entre eles, sendo o B550 um chipset mais moderno, mais desenvolvido, e o A520 um chipset um pouco inferior. Porém, a gente tem placas-mães com A520 que são melhores que certas placas que tem B550, tá? Então, só para você não se pautar só por chipset na hora que você for comprar a sua placa-mãe. Nesse vídeo aqui, na descrição dele, eu vou deixar uma lista de peças aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, para você clicar e ir direto para uma peça que eu confio, uma peça que eu conheço, que eu indico sempre nas consultorias e aqui para os inscritos do canal. São peças boas, de bons fabricantes. Eu costumo não recomendar peças muito baratinhas porque eu não confio, ou porque eu não tive boa experiência, ou porque realmente as peças muito baratinhas talvez não tenham a melhor avaliação. Não que você tenha que comprar as mais caras, porém é necessário descobrir o que é custo-benefício de verdade, né? Se é só custo ou se tem benefício também, né? O ideal é que tenha os dois, tem um custo ok e que entregue realmente algum benefício, alguma qualidade para valer a pena o seu dinheiro e para você ter um PC realmente confiável. Placa-mãe, chipset aqui pensando em chipset, né? E depois você vai olhar nos links da descrição as placas que eu vou deixar para você. A gente pode pensar sim em A520, que é um bom chipset, a gente tem excelentes opções de placas-mães aqui. A gente pode pensar também no B450 e a gente pode pensar, por que não, no B550. Aqui no A520 a gente tem um chipset muito bom, um pouco mais simplificado em relação a B450 e B550. Principalmente aqui, B550 te permite um pouquinho mais de upgrades depois, trocar por processadores melhores, processadores mais fortes, tá? Mas aqui, possivelmente na descrição, eu vou deixar para você uma dica de B450 ou A520, que eu acho que é o que faz mais sentido para usar com esse processador, pensando em um PC de custo-benefício, ou seja, um PC bom, mas que não custe tão caro assim. E memória, o que a gente vai usar? Vamos usar aqui 32 GB de memória,
Porém, a gente vai usar em dois módulos de 16 GB, né, para você trabalhar em dual channel, ou seja, independente da sua placa-mãe ter 2 slots ou 4 slots, todas essas placas-mães trabalham em dual channel, né? Se você tem 4 slots, a cada 2 slots você tem um canal. Se você tem 2 slots, cada slot representa um canal. Essa é a forma de fazer dual channel. Você pode usar 2 módulos de memória em uma placa-mãe que tem 4 slots, ou pode usar 2 módulos de memória em uma placa-mãe que tem 2 slots. Da mesma forma, você vai fazer o dual channel. Se colocar 4 módulos de memória, da mesma forma você estará fazendo o dual channel, tá? Já expliquei isso aqui em outro vídeo, só para você entender que não é porque tem 4 slots que é quad channel, tá? Quad channel é uma outra situação, outros processadores e outras placas-mães. Frequência aqui você vai procurar de 3.200 MHz até 3.600 MHz. São frequências bastante suficientes tanto para você jogar quanto para você trabalhar com boa velocidade de memória. Memórias nessa frequência aqui costumam ter boas latências também. Eu vou deixar também dicas de memórias aí para você ver nessas características aqui. Se a grana estiver curta, orçamento curto, quer otimizar, você pode começar de repente com um módulo de 16 para futuramente você colocar mais um de 16 e formar os 32. Ou se você tem 4 slots, começar com 2 de 8, depois colocar mais 2 de 8 para ir para os 32, tá bom? Mas se puder, né, seguir a recomendação e ir com 2 módulos de 16, você já começa com um PC muito bom de memória para segurar por bastante tempo. SSD, isso daqui impacta diretamente na qualidade de placa-mãe. A gente tem placas-mães até B450 muito simplificadas que não tem o slot M2 para a gente usar o SSD do tipo NVMe, que é o tipo de SSD que eu sempre recomendo. Tem mais velocidade de leitura, tem mais velocidade de gravação, então realmente não há por que a gente usar um HD mecânico ou um SSD do tipo SATA para a gente colocar sistema operacional, colocar os jogos, porque realmente fica um pouco mais devagar. Aqui, minha recomendação é que você use 1 TB, se for possível, se couber no orçamento. Se não, você vai usar pelo menos 500, né, ou 512, dependendo aí da marca, dependendo do fabricante, para você já ter algum espaço aí para colocar sistema operacional, alguns arquivos e alguns jogos, tá? Você pode depois também adicionar um SSD SATA para fazer backups, ou para colocar alguns jogos, né, que não dependem tanto de velocidade de carregamento, mas que precisam de espaço para ser armazenados, porque a gente tem jogos bem grandes aí, passando de 100 GB de espaço, então realmente 1 TB seria suficiente para você começar. 500 GB pode ser que rapidinho já fique lotado. A dica tá dada aí em relação a SSD. Fonte é o seguinte, fonte eu sempre falo para você já começar com 650 watts. Por quê? Porque por mais que você comece com uma GPU que não é tão forte, que consuma tanto assim, que precise de uma fonte muito forte, você futuramente pode colocar uma GPU mais forte aqui. E depois você não tem que ficar desmontando, recabeando tudo, ajeitando o cabo novamente para montar o PC, tá? Então, além de menos mão de obra, já é algo que você já deixa pronto para o futuro quando você colocar uma GPU melhor. 650 watts vai empurrar GPUs até como uma 4060 Ti, por exemplo, aqui, tranquilamente, tá? Daí para frente, talvez você precise realmente de fontes melhores. Mas eu não diria para você começar talvez com 500 watts, porque pode ser que a GPU que você tenha já seja atendida pelos 500 watts. Mas vai que daqui um ano, daqui 6 meses, né, aparece aquela grana, vem aquela grana de férias aí, vem aquela venda do Chevette aí que você tá na garagem e não tá rodando com ele, e você resolva pegar essa grana para comprar uma GPU, tá? Então talvez tendo uma fonte melhor já no seu PC, já ajuda para você não ter que comprar fonte também, além da GPU, que possivelmente não vai ser muito barato, tá? Gabinete é o seguinte, gabinete aqui vai ter dica aí também, você vai olhar as dicas que eu tô deixando para vocês, mas aqui a gente vai usar gabinete do tipo Mid Tower, que é um gabinete que normalmente tem tamanho suficiente para a gente fazer uma boa montagem, tem um bom airflow, né, que é o ar circulando ali no seu gabinete, essa troca de ar do ar que vem de fora, né, com o ar quente de dentro saindo do gabinete, sendo expulso ali pelas fãs, para você manter o seu PC numa temperatura operacional. Gabinetes muito pequenos não favorecem a troca de ar e pode ser que fique muito quente ali rapidamente, né, não seja suficiente o espaço para uma troca de ar eficiente, né? Por isso o gabinete Mid Tower é o tamanho eficiente para você fazer esse airflow aí no seu PC, né? A gente tem Mid Towers um pouco menores, um pouco maiores, mas eu vou deixar uma dica aí de um Mid Tower que caiba tudo e que futuramente possa caber uma water cooler maior, possa caber uma GPU maior, uma triple fan, para você não ter problema de, na hora que for comprar e colocar no gabinete, não caber. Então por isso que eu já vou recomendar para você um gabinete um pouquinho maior. Fãs muito importante justamente para o gabinete. Tem alguns gabinetes que já vêm com fãs para você usar, né? Já vem ali no gabinete quando você compra. Alguns gabinetes não vêm com fãs. E aqui você vai comprar dependendo das fãs que vierem do seu gabinete. Se o seu gabinete vier com uma fã, você vai completar com mais 3 ou mais 4 fãs, aí dependendo de onde você vai posicionar. O ideal é que você tenha algumas fãs
trazendo o ar frio de fora, né, para dentro do gabinete, e outras fãs fazendo essa exaustão. Se você for usar o water cooler, pode considerar que a water cooler muitas vezes está numa posição que ela acaba fazendo exaustão também, né? Mas para que ela funcione com eficiência, é importante que você tenha uma boa entrada de ar no gabinete, né, para o water cooler não acabar pegando só ar quente dentro do gabinete e prejudicando a eficiência dela na hora que ela jogar esse ar quente ali no radiador. Então aqui eu vou colocar fãs como lembrete para você, vou colocar aqui 3 fãs aqui pelo menos, né, dependendo aí do gabinete. Pode ser que eu deixe mais de uma opção de gabinete, posso deixar alguns gabinetes já com fãs para ficar mais fácil, né, para você ter uma mão de obra menos de instalar fã no gabinete. Monitor é algo legal aqui, que tá aqui como um plus aqui nesse vídeo aqui, mas monitor é o seguinte, dependendo da GPU que você vai usar, você pode usar um monitor aqui Full HD, você pode usar um monitor que é HD também, né, plano ou curvo, né, depende da sua preferência, né, VA, IPS, vai muito do que você vai usar de GPU. Por exemplo, eu uso um monitor curvo aqui, de painel VA, de 165 Hz, que é HD, e eu uso a RX 7600 combinado com o Ryzen 5 5500. Dá bom pra caramba, fica bem legal, joga aqui o CS, joga aqui o Forza, joga aqui um monte de coisa e fica bastante bonito, né? Consigo explorar uma taxa de FPS alta, né? O processador dá conta e fica bem legal na tela, né? Então é um processador que vai empurrar placas capazes de jogar em QHD, tá? Então só para você saber, por isso que eu tô deixando isso daqui para você ter uma referência de monitor que você pode comprar também, tá bom? Então beleza, vamos voltar aqui e falar sobre refrigeração agora, porque nosso Ryzen 5 5500 ele vem com um carinha desse daqui, ó, que é uma Wraith Stealth, solução térmica original da AMD. Qual que é o problema dela, tá? Problema e solução. Solução porque você já coloca de cara, ela já funciona, já serve para de alguma forma resfriar o seu processador. Porém, isso daqui limita seu processador em termos de ativar um PBO, né, fazer algum tipo de overclock de leve nele, para ele atingir uma frequência maior. E se você mora numa região muito quente, né, em dias muito quentes, isso daqui vai fazer com que a temperatura aí do seu processador passe facilmente dos 80 graus. Quando a gente passa de 70, 75 graus com um processador como esse, naturalmente, né, o processador começa a diminuir o clock. Ou seja, não é que vai lá embaixo o clock, né, ele vai começar a não atingir as frequências mais altas, porque ele está tendo ali um superaquecimento, né? Ele começa a se proteger, né? Faz parte da tecnologia, da forma como ele funciona, e aí ele não acaba entregando tudo que ele poderia entregar simplesmente porque ele está limitado por um negócio desse daqui, tá? Então assim, se você vai começar, o orçamento está curto, né? Daqui 2 meses, 3 meses, você poderá comprar uma water cooler ou uma air cooler melhor. Pode colocar esse cara aqui, pode usar, pode montar o PC, não vai queimar seu PC, não vai ter problema nenhum, tá? Só que isso daqui é pouco, isso daqui não deixa o processador na temperatura mais adequada, tá? Eu não sei porque a AMD ainda manda esse negócio aqui, cara. Ele só para você montar o PC, mas assim, efetivamente, né, não vejo muito sentido em ter uma cooler dessa daqui, enfim. Mas beleza, vou recomendar para você o seguinte, a gente tem possibilidade de colocar air cooler ou water cooler. Water cooler faz muita diferença em processadores muito fortes quando você compra water coolers um pouquinho mais caras. Water cooler muito baratinha, você vai pagar mais caro do que você pagaria em um air cooler que talvez tenha até mais eficiência, tá? Então se você quiser muito uma water cooler porque você acha bonito, porque você quer uma que tenha ARGB, tem RGB, você gosta do visual e vai comprar, pode comprar uma mais baratinha porque para esse processador ela vai acabar sendo eficiente, né? Não falando de você comprar aquela mais barata de todas, mas você vai gastar em torno de 350, 400 reais em uma water cooler que vai dar conta tranquilamente desse processador, ainda com qualidade, tá? Porém, gastando cerca de 150 reais, você consegue comprar um air cooler de muita qualidade que já vai dar conta tranquilamente desse processador. Tô falando para você aí de uma Cooler Master, tô falando para você de uma Deepcool, uma Rise Mode, que tem modelos interessantes. Talvez você não precise investir em uma water cooler. Porém, se você mora numa região muito quente, né, pretende fazer algum tipo de overclock, né, ativar um PBO, explorar bem esse processador, usar durante muitas horas, games que demandam muito do seu processador, aí talvez valha a pena você pegar uma water cooler legalzinha de 240. Algumas marcas têm modelos de 120 muito eficientes. Por isso que aqui eu poderia fazer uma lista enorme de water coolers para você, mas vou deixar pelo menos 2 aí, mais uma air cooler aí na lista para você clicar no link e dar uma olhada, tá? Então aqui o que a gente pode usar? A gente pode usar air cooler sem problema nenhum, que vai dar conta. E a gente também pode usar a water cooler aqui, que pode ser uma boa também, dentro disso que eu falei pra vocês, tá? Mas assim, comprou uma air cooler legal, pagou 150 reais, air cooler de 120mm, com heat pipe bom, com uma boa massa ali de dissipação, uma fan com bom RPM, né, um bom CFM, já vai dar conta. Pode ficar tranquilo que ela vai manter
esse processador em uma temperatura mais confortável. E GPU, guardei pro final, porque se eu falo no começo de GPU, você só assiste GPU e vai embora. E vai embora às vezes sem deixar like. Falando nisso, já deixou seu like aí? Se você não deixou seu like, cara, você não tá colaborando aqui com o meu trabalho. Vou ficar magoado com você. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Clica no sininho para ativar as notificações. Isso me ajuda bastante, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Chegando para mais pessoas se inscrevem, mais o canal cresce, mais patrocínios podem chegar aqui, mais conteúdos legais eu posso criar para você, tá? Então você me ajuda a te ajudar, tá bom? Aquela velha história lá. Seguinte, GPU aqui que a gente pode usar, né? Já falei mais no começo para você, mas eu vou listar algumas aqui porque eu acho que fica mais fácil dessa forma. GTX 1650, não custa tão caro e já vai dar para você jogar vários jogos aí com boa taxa de FPS, tá? Em resoluções bem legais, tá? Outra opção aqui, GTX 1660 Super. Plaquinha muito boa, cara. Plaquinha realmente bem legal, que não custa muito caro também e já entrega bastante desempenho. Poderia colocar aqui uma 3050, mas eu acho que talvez da 3050 a gente pode já botar um pouquinho mais de grana e já partir aqui para uma RX 6600, que já tem mais desempenho, né? E é muito boa, principalmente para games, tá? E aí a gente pode colocar mais uma aqui. Deixa eu diminuir essas caixinhas aqui para caber mais GPUs aqui, que a gente pode ter mais aqui. Vou colocar, obviamente, aqui RX 7600, que é a que eu uso, né? Sei que dá bom essa combinação com 5500, GPU bem legal. Outra aqui, ó, RTX 3060, você pode colocar a opção de 8 GB, mas já vale a pena você pegar a de 12 GB pela diferença de preço, tá? E vou deixar mais uma opção aqui que também é RTX 4060, tá? Aqui nas RX a gente pode usar aqui também a 6750 XT, que é muito boa, já é um pouquinho mais difícil de encontrar atualmente, mas essa placa de vídeo é excelente. E também tem aqui, ó, RX 6650 XT, que entrega bastante performance também, tá? Uma placa de vídeo muito boa. E vou aproveitar o espaço aqui, vou colocar mais uma aqui que é barata, né? E também muito boa, também entrega bastante desempenho, que é a boa e velha RX 580, tá? Placa de vídeo bem fortinha, ela tem 8 GB, vou até marcar aqui para você saber. 8 GB, antigamente para comprar isso aqui no AliExpress era uma delícia, né? Agora com remessa conforme ficou um pouco mais difícil, né? Mas a gente encontra boas opções aqui nas lojas aqui do Brasil. Vou deixar links aí para você clicar para ver alguns desses modelos aqui, não vou deixar link para todas, mas as que eu acho mais recomendáveis e que tem melhor preço aqui em relação custo-benefício, eu vou deixar na descrição para você clicar. Mas o mapa tá aí, galera. Basicamente é isso daqui que você precisa para montar o seu PC com o seu Ryzen 5 5500. E tem um PC bem legal, cara. Já tô falando de um PC muito bom mesmo. PC para você se surpreender com performance, né? Dependendo da GPU que você vai usar aqui, realmente dá para ter um PC bem legal, tá? Tô bastante contente com o meu. Criando os conteúdos aqui, editando vídeo, jogando aqui tranquilão, feliz da vida, monitor aqui que é HD. Eu realmente não tenho o que reclamar desse processador, tá bom? E aqui eu montei uma tabelinha com uma sugestão de configuração com algumas dessas peças que a gente viu e qual seria o valor total para a gente montar uma configuração com o nosso Ryzen 5 5500. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado, que tenha servido para você ter um ponto de partida para montar seu PC com seu Ryzen 5 5500. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Não esquece daquele likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no sininho, aquela coisa toda, e a gente se vê aqui nos próximos conteúdos do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.